Vamos dar início à terceira e última parte do seminário Programas de Gestão Direta da Comissão Europeia, que financiamentos no ciclo 2021-2027. Para apresentar as conclusões das sessões paralelas, convidamos Alexandra Marques, professora da Universidade do Minho, moderadora da sessão 1, Competitividade, Tecnologia e Inovação. Raquel Meira, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte IP, moderadora da sessão 2, Cooperação Europeia e Internacional. Helena Mendes Pereira, da Z Gallery, moderadora da sessão 3, Criatividade, Conectividade e Ambiente. Paula Santos, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte IP, moderadora da sessão 4, Qualificação, Emprego e Inclusão Social. E para moderar este painel, Célia Ramos, vice-presidente da CCDR Norte IP. São mulheres. É igualdade de género. Muito boa tarde a todos. Concluímos esta sessão sobre programas de gestão direta da Comissão Europeia com a apresentação das conclusões daqueles que foram as 3 sessões paralelas e que reuniram e que decorreram durante toda esta tarde sobre as temáticas já aqui explicitadas e que reuniram um número muito significativo de oradores e especialistas que prestaram uma informação absolutamente indispensável sobre esses mesmos programas. E estamos certo que hoje, quando formos para casa, e concluído este dia de trabalho, estamos mais informados e cientes das diversas oportunidades que existem para alavancar o Norte e também o país. Foram sessões que proporcionaram um debate aberto, participado, com todos aqueles que consideramos que são os agentes da região e que serão aqueles que serão capazes, então, de aproveitar essas mesmas oportunidades. Sem mais delongas, passo imediatamente a palavra a este painel no feminino, que reúne, enfim, colegas que vão desde a investigação às artes e à cultura e também na área da administração, da economia e da psicologia e da sociologia. E, portanto, passava a palavra a Alexandra Marques, pedindo 5 minutos a cada para, então, resumirem o que certamente foi muito gratificante nas sessões em que moderaram. Muito obrigada. Portanto, na sessão sobre competitividade, tecnologia e inovação, foram focados 4 programas diferentes. O primeiro, o Horizonte Europa, e a grande mensagem sobre este programa é versatilidade e a possibilidade do programa abarcar diferentes mecanismos em diferentes áreas e que podem ser foco de interesse não só pelas instituições científicas e que normalmente estão mais familiarizadas com este programa, mas também pelas próprias empresas. Portanto, é um programa que permite obter financiamento em diferentes níveis de desenvolvimento das tecnologias, portanto, diferentes níveis de TRLs. E, portanto, é também um programa através do qual a Comissão Europeia estabeleceu parcerias com outras entidades e que permite, assim, também alargar a possibilidade de financiamento a outros mecanismos que podem ser cofinanciados ou não. E, portanto, há um leque muito grande de possibilidades neste Horizonte Europa e que também tem uma grande componente, falámos um bocadinho aqui de manhã, na parte da educação e na capacitação, também tem uma grande componente na educação aos mais diferentes níveis. E, portanto, acho que é
um programa que tem interesse para todos nós. Imagino que estejam aqui representantes de todas as entidades possíveis com interesse em obter financiamento. Por outro lado, esta abrangência do programa do Horizonte Europa também está associada porque uma das outras mensagens é que todos estes programas estão interligados. Portanto, o Horizonte Europa está ligado a outros programas, nomeadamente o Programa Europa Digital, que está muito focado, obviamente, na transição digital, a todos os projetos, a todas as áreas associadas à transição digital, e que tem como principal objetivo, obviamente, a aplicação de tecnologias digitais e que muitas vezes decorrem ou vêm do desenvolvimento de outros projetos do Horizonte Europa ou de outros programas anteriores, como é óbvio. Um outro exemplo também de áreas mais específicas é o programa EU for Health, e aqui muito focado na saúde, mas mais uma vez que permite o envolvimento de diferentes entidades, não só entidades de saúde, mas entidades do sistema científico nacional, e que resultou de uma resposta à pandemia que enfrentámos e que tem essencialmente como objetivo identificar potenciais ameaças, digamos, e precaver e estarmos prevenidos para que não voltemos a ter uma limitação em termos tecnológicos como aconteceu com o Covid. Aqui neste programa as prioridades são definidas. Eu não tenho a certeza se é a cada 2 anos, posso ter percebido mal, mas se estiverem interessados também depois com a apresentação do palestrante também podem ter esta informação. E para finalizar, um outro programa que tem muito a ver ou que tem como um maior enfoque nas empresas e que está associado ao programa a favor do mercado interno e das políticas a favor do mercado único, o que foi demonstrado durante a sessão foi que já há uma série de projetos a acontecerem e que vão de encontro àquelas necessidades identificadas pela Comissão Europeia quando nos avaliaram a região Norte como uma região de inovação moderada. Portanto, é bom sinal que já estejamos a ir de encontro a essas necessidades, mas obviamente há muitas outras oportunidades e aqui a apresentação foi por um dos membros do IAPMEI e esta é uma entidade que particularmente para as empresas, poderá ser de grande ajuda e que certamente vos apoiará empresas na obtenção de fundos dentro deste programa. E de uma maneira assim geral. Muito obrigado, Alexandra, muitíssimo obrigado. Raquel, o que é que se passou na sessão do teu módulo? O meu módulo, eu vou falar primeiro na cooperação territorial europeia. A cooperação territorial europeia faz parte da política de coesão, portanto não são programas geridos diretamente pela Comissão Europeia, têm eles próprios autoridades de gestão, estão localizados por diversos países da Europa. É conhecida vulgarmente pelo Interreg, todos aqueles programas que vocês conhecem que começam por Interreg são de cooperação territorial europeia, e eu tenho aqui uma cábula porque eles são muitos. Em Portugal nós temos 10 em Portugal. Eu vou-vos dizer todos, até porque tive uma pergunta no meu painel, curiosamente, que era de alguém dos Açores ou da Madeira ou das Canárias, mas escrevia bem português. Portanto, o primeiro programa, e se calhar o mais conhecido, é o Interreg Espanha-Portugal, conhecido também por programa transfronteiriço. O Interreg de Espaço Atlântico, que é o único programa desta família de Interreg que tem a autoridade de gestão no país e, curiosamente, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte. O Interreg Sudoé. Portanto, todos os que eu disse até agora, a região Norte, qualquer organização da região Norte, pública, privada, empresa, podem se candidatar. O Interreg Next Med não, o Interreg Europe Med também não, e finalmente voltamos a um Interreg Europa que
pretende fazer uma cooperação transnacional, ou seja, um pouco como explicou muito bem a Raquel Rocha da Agência de Desenvolvimento e Coesão, que tenta em cada call ter sempre mais ou menos a obrigação de ter pelo menos 4 parceiros e que eles próprios formem uma cruz em termos geográficos, ou seja, um país do Norte, um país do Sul, um país do Oeste e um país do Oeste. E, portanto, este é um programa mais transversal, portanto, a todos os 27 Estados-membros da Europa. Depois o Urbact, que vou falar um pouquinho mais à frente, também tivemos uma apresentação especificamente sobre o Urbact, mas o Urbact faz parte desta família de programas de cooperação territorial europeia, o ESPON e finalmente o Interreg da Madeira, Açores e Canárias. Portanto, o Urbact e o ESPON, obviamente também a região Norte, qualquer entidade da região Norte se pode candidatar. Foi muito detalhada a apresentação, muito interessante, porque obviamente já tivemos, muitos destes programas já se iniciaram em 22, outros em 23, no início de 23, e portanto já há muitos conselhos práticos, formas de critérios de valorização dos projetos, portanto conselhos para preparar as candidaturas e portanto tudo isso foi tratado e foi desenvolvido e a apresentação é muito rica e estará também disponível como as da manhã até ao final desta semana. Passando agora à questão do Urbact. O Urbact já é um programa que também vai no quarto período de programação, digamos assim. É um Urbact que pretende criar redes temáticas entre várias cidades ou vilas ou mesmo os municípios mais pequenos. O que importa é que eles tenham um desafio em conjunto, um desafio que naturalmente tem tido uma evolução para as questões da sustentabilidade e da vivência em cidades, mas também pode ter outras temáticas. E por isso também, como já foi uma call não só aberta como já fechada, já aprovada, e Portugal teve até bastantes bons resultados. Curiosamente a região Norte até tem mais cidades do que qualquer outra região do país. Portanto, temos muitos municípios bastante ativos e também há até a própria Associação de Quadrilátero, porque não são só os municípios que são elegíveis ao Urbact, também as CIMs e também a Associação do Quadrilátero, que é uma associação de municípios. Qualquer outra associação de municípios pode ser elegível a este programa. E, portanto, o que se pretende é que se possa resolver, através de construção de planos e de troca de boas experiências, resolver problemas em comum. Finalmente, eu vou ser muito breve. Também a Maria José Efigénio, da Direção-Geral do Território, apresentou-nos a Iniciativa Urbana Europeia, mas essa não está ainda, digamos, aplicada, não tem ainda um histórico, quer dizer, ela tem muito histórico, só que tinha um nome antigo de Agenda Urbana Europeia. E agora mudou de nome, não é? Mas ainda não foi, digamos, aplicada nenhuma call e a própria Direção-Geral do Território está neste momento a iniciar o processo de ser o ponto focal nacional desta iniciativa. Esta iniciativa é de facto um programa de gestão direta da Comissão Europeia. E acho que eu fico por aqui. Obrigadíssimo, Raquel. Passo agora a palavra à Helena, da área da criatividade, conectividades e ambiente, que certamente nos fará também aqui a síntese possível do módulo que teve a oportunidade de moderar. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite e parabenizar a CCDRN e, em particular, o Sr. Presidente, porque descobriu a fórmula para as coisas para se cumprirem os horários com rigor, que foi escolher mulheres só para moderadoras. Portanto, descobriu a fórmula, o norte está no bom caminho. Era só para dizer isso.
para que fique registado em ata. Então vamos à sessão. A sessão foi muito rica, de facto. Começamos com uma apresentação dupla, com 2 oradores, do mecanismo Interligar a Europa, que gostava de salientar que o primeiro orador, o Dr. Carlos Mota, fez uma apresentação exaustiva, mas muito útil, e ainda bem que as apresentações depois ficaram disponíveis, porque deu um conjunto de dicas concretas, práticas, sobre como é que se faz uma candidatura, coisas a ter em conta, o preenchimento de formulários, a importância de utilizar discurso adequado, etc. Chamou a atenção para um conjunto de questões do ponto de vista prático, burocrático, etc., mas que são essenciais, porque muitas vezes sabemos os entraves nas candidaturas não são tanto as ideias que as pessoas têm, mas está depois naquele abismo burocrático em que se mergulha e o segredo está muitas vezes em sermos concretos, em estarmos atentos exatamente ao que nos é pedido, e ele fez uma apresentação muito rica, com muito detalhe, sobre estas questões que, de facto, também vos convido depois a ver, porque é de facto bastante útil. Esta primeira intervenção, então, focou-se na questão das infraestruturas, dos transportes, da energia, dando aqui vários exemplos de linhas de financiamento abertas, também de níveis de execução, muito naquilo que é a dependência do Ministério das Infraestruturas. Os 2 oradores vinham a partir desse Ministério e da Direção de Serviços depois de Planeamento Estratégico e Estatística, e portanto foram muito interessantes, porque hoje sabemos que, de facto, já não sabemos, é histórico, já sabemos isso desde sempre, que as vias de comunicação são essenciais para o desenvolvimento dos territórios, e há de facto várias linhas de financiamento disponíveis a este nível que talvez não sejam óbvias, mas que destacava que todas elas, ou a maioria delas, favorecem aquilo que são candidaturas transfronteiriças, ou seja, em parceria com Espanha, e depois também algumas linhas específicas para que nessa parceria com Espanha também se favoreça a ligação à França, a tal passagem aos Pirineus, que também ouvimos muito falar na comunicação social, e aí sim a tal entrada no dito mercado europeu. Portanto, esta que nós começamos por aqui. Depois tivemos uma apresentação também relacionada com o programa Europa Criativa. O programa Europa Criativa tem algumas características muito importantes, nomeadamente o facto de favorecer e exigir parcerias entre instituições de vários países, e de estar muito direcionado, e aproveitava já para dar estas notas, são transversais a todos estes programas, provavelmente aos vossos também, que é estas linhas de financiamento, muito mais do que hoje estarem ligadas para aquilo que são os financiamentos para projetos materiais, mas muito para lógicas muito imateriais, que vão de encontro àquilo que são os eixos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, sem dúvida, e de uma forma muito concreta aquilo que é a valorização dos valores europeus. Ou seja, os projetos podem ser na área da criatividade e da cultura, como é no caso da Europa Criativa, podem ser noutras áreas, na área do ambiente, como é do projeto da linha de financiamento LIFE, de que falarei a seguir, mas de facto têm como objetivo sempre as questões da sustentabilidade, as questões da igualdade de género, as questões também do trabalhar os territórios de baixa densidade populacional, e isto é transversal, ou seja, esta criação esta questão dos direitos, liberdades e garantias, e também, sem dúvida, a questão da diminuição das desigualdades. Isso é transversal, e muitas vezes os programas podem ser de uma determinada área, mas têm, no fundo, aquilo que se pretende, de forma direta ou indireta, que eles tenham respostas concretas para aquilo que são os problemas da sociedade, e estes dinheiros que existem e que estão à disposição, e é uma das conclusões que tiramos daqui, e também tiramos que Portugal tem, em alguns programas, taxas boas de execução e outros menos boas, o que também nos deve fazer pensar sobre a nossa capacidade, não sei se de ter ideias, mas depois de as executar em candidaturas, devemos pensar sobre isso também, mas também que, de facto, aqui o objetivo é tornar
o mundo num lugar melhor para viver, e isso é importante e precisa do contributo de todos. E também depois uma questão que eu senti, e também pela qualidade dos oradores que estavam no painel 13 e também seguramente nos outros, é que do outro lado, quando há um programa, uma linha de financiamento, há alguém para nos ajudar, para nos esclarecer dúvidas, isso é uma ideia importante, porque muitas vezes quando olhamos para um formulário ficamos bloqueados imediatamente com aquilo e, portanto, o importante é avançar e clarificar as ideias. Portanto, o programa Europa Criativa tem uma diversidade grande de projetos, de linhas de financiamento quase permanentes, a abrir de forma permanente e, portanto, foi também uma intervenção muito rica. Então, o LIFE, Programa para o Ambiente e Ação Climática, é mesmo isso, é um programa que tem foco nestas questões do ambiente, da natureza, e que tem também várias ações em curso, e que também tem alguns programas transversais e alguns programas que depois cruzam com outras áreas, no sentido também daquilo que é a competitividade dos territórios, através daquilo que é a sustentabilidade. Depois tivemos uma participação à distância relacionada com o programa Rescue do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, destacando desta intervenção do engenheiro Miguel Cruz, segundo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, destacando sobretudo de que forma é que estes financiamentos também são usados para que Portugal também ajude em várias situações de tragédia e de catástrofe a nível mundial, o que é também muito interessante e também dá nota daquilo que é o nosso espírito solidário e, portanto, foi algo que retive, sem dúvida, deste mecanismo e desta linha de financiamento que também nos dá mecanismos para nós também ajudarmos outros, para que depois também, evidentemente, possamos receber. E depois terminamos com um programa não financiado pela União Europeia, mas financiado por 3 países que não fazem parte, mas que têm aqui uma linha de compromisso, o chamado programa E-Grants, que é um programa financiado pela Islândia, Liechtenstein e pela Noruega. São 3 países que não fazem parte da União Europeia, mas que têm, de facto, um conjunto de linhas de financiamento em áreas diversas e transversais, financiamentos bastante significativos e expressivos, com muitos projetos a decorrer em Portugal, e eu dei inclusivamente a este nível só nota para percebermos que de vez em quando as linhas podem não parecer para isso, mas com alguma imaginação e criatividade conseguimos fazer cruzamentos disciplinares, e dou esse exemplo porque acho que é também interessante no âmbito de um destes programas do E-Grants, no bairro da Tabaqueira, em Sintra, que é um projeto para a descarbonização do bairro. Por exemplo, a Zet Galleries tem um programa de residências artísticas que tem como objetivo capacitar as pessoas, sensibilizá-las pelos valores do programa. Isto para dizer que, de uma forma geral, aquilo que retive e que é mesmo interessante é que estas linhas de financiamento não são talvez para empresas, instituições, entidades, municípios, se calhar em áreas específicas, mas se calhar para projetos que procurem respostas específicas a problemas da sociedade, e que qualquer uma delas nós podemos cruzar áreas da criatividade, do ambiente, da sustentabilidade, dos transportes, da mobilidade, etc. Ou seja, a criatividade é mesmo aqui um valor transversal para a construção dos programas, e depois, de facto, aquela questão pela qual comecei, a capacidade de olharmos para os formulários, olharmos para o que nos é pedido e darmos respostas, e de facto a sessão também começou por esse ponto, por essas indicações, essa quase aula, que foi de facto interessante e que depois vos convido também a ver nas apresentações, mas foi de facto uma sessão muito rica, era muito diversa, mas que acho que no fundo todos estavam ali para um mesmo propósito. Muito obrigado. Desculpa, eu posso só... Com certeza, com certeza. Desculpa, eu quero pedir desculpa por não ter mencionado, mas na sequência do que disse agora, é de facto crítico o contacto que nós temos com determinadas entidades e com os contactos específicos relacionados com cada um dos programas que nos podem ajudar, e na sessão 1 também, cada uma das apresentações tem os contactos das pessoas dedicadas aos diferentes programas que foram falados e a outros mecanismos que estão mencionados nos slides. Portanto, a vossa ajuda está lá indicada, portanto, contactem essas pessoas. Obrigadíssima. Alexandra. Paula Santos, sobre o módulo da qualificação, emprego e inclusão social. Sim, boa tarde. Vou ver se for capaz de
fazer uma boa síntese daquilo que se passou na sessão, que foi bastante interessante e, aliás, começava por fazer referência às várias felicitações que foram transmitidas, quer pelas intervenientes, quer pelas pessoas que iam colocando as questões na plataforma, valorizando esta iniciativa, a sua oportunidade, o interesse, não só, agora já digo eu, não só pela informação e pelo conhecimento, pelo aprofundamento do conhecimento sobre o funcionamento dos programas, mas também por aquilo que referiram há pouco, que é esta possibilidade de termos uma identificação clara de quem são os pontos de contacto e como é que podemos, digamos, se houver vontade para avançar com um determinado tipo de projetos, isto facilita muito na preparação das candidaturas, etc. Por outro lado, as várias instituições que foram, ou os pontos de contacto que estiveram presentes, valorizaram bastante, porque isto é também um fórum que lhes é muito útil para que possam chegar a mais instituições e chegar a outro tipo de públicos que, porventura, enfim, às vezes por outros meios, não têm sido capazes de atingir. E, portanto, isto foi bastante valorizado. Genericamente, creio que de todas as intervenções e das questões que foram sendo colocadas, creio que, de facto, é difícil fugir a fazer esta constatação de que, apesar de tudo, sabemos ainda pouco, conhecemos ainda mal estes projetos, aquilo que pretendem, o seu modus operandi, o modo como se articulam e que sinergias e complementaridades é que estabelecem com os outros programas que não são de gestão direta, nomeadamente aqueles que são geridos, enfim, pelos Estados-membros, em articulação com a União Europeia, e, portanto, isto foi, de facto, é uma constatação que fazemos. Na regra geral, as pessoas têm, constata-se também que há entraves muito claros na participação das instituições e no estabelecimento de parcerias, a questão do conhecimento de entidades parceiras com quem possam estabelecer consórcios é um fator crítico, porque muitas vezes até se sabe da existência dos programas, sabe-se para que servem, sabe-se que têm meios e que são uma oportunidade, mas o dar o salto, o ser capaz de encontrar parceiros e depois dar continuidade a essa experiência de cooperação nem sempre é fácil e, portanto, temos que contar também com estes tais pontos de contacto para nos ajudar a encontrar essas parcerias, as parcerias mais adequadas. Os programas que foram apresentados são o Erasmus+, foi apresentado pelas respectivas responsáveis, o EASY, Programa para o Emprego e Inovação Social, o SERV, Programa Cidadania, Igualdade, Direitos e Valores, e o FAMI, para o Asilo, Migração e Integração, na sua vertente, digamos, de gestão direta, de instrumento temático, da responsabilidade, portanto, direta da Comissão Europeia e não na vertente que está a ser implementada também através de um programa operacionalizado cá em Portugal. O que é que eu posso dizer? Eu creio que depois será mais interessante ver as apresentações que vão ficar disponíveis, mas, regra geral, portanto, foram apresentados as prioridades, os objetivos, os programas de trabalho, os calendários, a abertura de avisos próximos. Foram explicitadas modalidades de financiamento, as taxas, os mecanismos de financiamento das diferentes linhas ou ações que estão incluídas nestes programas. Foram dados alguns conselhos, algumas recomendações e foram feitos alertas sobre aqueles que são os critérios principais para a avaliação das candidaturas, sem entrar, de facto, em muitos detalhes, mas são pistas e mensagens importantes para quem queira avançar com a preparação de candidaturas. Naturalmente,
há aqui algumas preocupações transversais em todos eles, nomeadamente com o alinhamento com aquelas que são, ou aqueles que são os princípios transversais e com as prioridades de política da União Europeia neste momento, e eu creio que isso também é transversal a todos os outros. Houve diria até um certo apelo por parte de alguns dos programas, designadamente do Erasmus, no sentido de se alargar os beneficiários a outros que não os mais tradicionais. Como sabem, por exemplo, no caso do Erasmus, enfim, as instituições de ensino superior, as instituições do ensino regular, desde o pré-escolar até ao final do secundário, as instituições ligadas à formação profissional e outras ligadas à educação de adultos. Portanto, pretende-se de alguma maneira fazer aqui um apelo, ou fizeram um apelo para que outros que não os públicos mais tradicionais se envolvam e participem, designadamente municípios, empresas e outro tipo de entidades que possam dar também o seu contributo nas esferas que estão menos trabalhadas e que estão menos consolidadas no Erasmus, não é? Foi também dada a nota, que eu pessoalmente também até desconhecia, mas que o Erasmus tem vindo também a fazer uma aposta e a apoiar a internacionalização das instituições, no modo especial do ensino superior, e está também agora envolvido na gestão de uma linha de apoio do PRR relacionada com os alojamentos do ensino superior, para estudantes do ensino superior. No que diz respeito aos outros programas, pois não sei se posso, enfim, ou se é aqui o espaço próprio para dar assim muitos mais detalhes, mas de alguma maneira fica esta ideia de que há uma panóplia muito diversificada de entidades beneficiárias. Há uma preocupação também com a simplificação administrativa. Nós também, na gestão dos nossos programas a nível nacional, porventura temos ainda muito a aprender com algumas metodologias, seja de financiamento, seja até de gestão administrativa, e creio que isso também é importante. E, por último, creio que ficou, da parte de todas as intervenientes, esta disponibilidade para apoiar os potenciais candidatos em tudo aquilo que for necessário, e penso que, por mim, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a síntese que foi aqui possível fazer de programas com tanta substância de grande complexidade, programas que desempenharão certamente uma função central na integração das regiões e no desenvolvimento regional e, portanto, interessa agora trazer esses programas para as pessoas, para o território, e estamos mesmo em crer que este terá sido um evento que um grande contributo terá dado para esse objetivo final. Bem-ajam, bom trabalho e muito obrigado. Com licença. Depois de apresentadas as conclusões das sessões paralelas, momento agora para a sessão de encerramento. Convidamos o Presidente da CCDR Norte IP e da Autoridade de Gestão do Norte 2030, António Cunha. Minhas senhoras e meus senhores, aqui estou mais uma vez para uma breve intervenção final, tentando não retardar muito a vossa saída e o vosso regresso. Duas mensagens e um comentário. O meu primeiro comentário tem a ver com... acho que foi no princípio do ano, tivemos uma sessão sobre inovação, onde fomos acusados de ter um manual. O manual é um painel só de menus, portanto, e fomos, a coisa não correu bem, portanto, interiorizamos os comentários e hoje fizemos aqui um painel de women, mas eu fiquei um bocadinho
fiquei um bocadinho preocupado, porque logo que fizemos isto tivemos aqui um afloramento, quase tipo Maria da Fonte, que agora é que vamos tomar conta disto e, portanto, é o que acontece a quem de facto, portanto, leva estas coisas muito a sério, mas certamente, e mais a sério, somos uma grande região, uma região que é feita sobretudo pelas pessoas e é feita sobretudo pelas suas mulheres. As mulheres do Norte são alguém com quem contamos de um modo absolutamente determinante. Muito obrigado. Depois uma mensagem de agradecimento a todos, agradecimento aos que ficaram, a todos que vieram, um agradecimento ainda mais especial aos que ficaram até agora, um agradecimento aos palestrantes, aos moderadores, e portanto esta sessão só pode ter corrido como correu, com a colaboração de todos, com o empenho de todos, também da nossa equipe que organizou todo este processo, e por isso um grande agradecimento a todos vós. Por fim, uma tentativa e uma espécie de conclusões, e eu assentaria estas conclusões na primeira apresentação, a apresentação do Vasco Leite, onde fundamentalmente, resumindo, temos ali uma região fantástica, é tudo bom, os indicadores são quase todos fantásticos, são próximos de todos da União Europeia, estamos à frente de muitas regiões em quase tudo, mas depois há ali o diabo de um indicador que é o PIB per capita, que é mais baixo que todo o resto. Portanto, há aqui um mistério no Norte, um mistério que não percebemos. Portanto, aparentemente temos tudo para estar bem, mas o nosso rendimento é mais baixo. E isso é um problema que faz com que muito do nosso talento seja drenado, muito do nosso talento saia para outros locais onde se pagam mais salários. Podemos ver isto em termos relativistas, podemos ver isto em termos mais relativos. Durante séculos, o nosso talento foi drenado porque não havia aqui ensino superior, depois tivemos ensino superior no Porto, depois tivemos ensino superior em outras cidades, mas portanto podemos dizer isto já não foi tão grave como é no passado, mas é grave e de facto no contexto demográfico nós o Norte tem que fixar e atrair pessoas para criar um círculo virtuoso de desenvolvimento, e ele não acontece porque por vezes os nossos rendimentos, portanto, não são, e é conhecido, os salários na região Norte são tipicamente pelo menos 20% a 30% mais baixos que na região da grande Lisboa. E isso tem a ver com, tradicionalmente isso foi explicado com os níveis de instrução, que eram mais baixos. Isso é verdade se falarmos da população em geral. Se falarmos da população até aos 34 anos já não é verdade e portanto teremos que esperar mais 20 anos para inverter totalmente esse ciclo, mas é muito tempo e nós não temos 20 anos para esperar. Podemos achar que é a posição nas cadeias de valor, os produtos que fazemos não são produtos de valor acrescentado, não são produtos, sobretudo a nossa indústria não faz produtos de muita complexidade, mas nós fazemos dos melhores vinhos do mundo e também vendemos o melhor vinho do mundo barato, quando comparado com outros vinhos estrangeiros que não têm a qualidade que têm alguns dos nossos vinhos. Portanto, há um problema de valor, há um problema genérico de posicionamento e, por isso, várias coisas do que aqui que foram faladas são extremamente importantes, que são a inovação. Nós temos vários nortes, e esse norte industrial, que é o norte exportador, o norte essencial à economia do país, só pode vencer se for um norte inovador, e se for um norte inovador ele só pode vencer se for um norte criativo, e por isso questões como a ação da criatividade, elas são muito importantes, porque só uma sociedade criativa é que pode ser uma sociedade inovadora, e só uma sociedade inovadora é que pode ser industrialmente competitiva. O mesmo se passa com esse norte do setor primário, que produz alguns dos melhores produtos do mundo, dos melhores vinhos do mundo, dos melhores azeites do mundo, das melhores castanhas do mundo, que também tem que ter criatividade nesses produtos, nos sabores, criatividade que é sempre trabalhada em cima do conhecimento, da inovação, do conhecimento científico, que esses processos cada vez mais acontecem. E por isso, tudo aquilo que aqui vimos e as sessões que tivemos são aparentemente diferentes, eram aparentemente temáticas quase disjuntas, mas no fim do dia são temáticas que todas elas se cruzam nesse processo de termos uma sociedade que evolua do ponto de vista de desenvolvimento humano, e que seja
por esse processo também, uma sociedade mais criativa, mais inovadora e, portanto, economicamente mais bem-sucedida. É nesse caminho que estamos e nesse caminho que temos estado. E eu devo-vos dizer e partilhar, para finalizar, que o Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte é alguém que ele tende a ser, só tem razão para estar feliz, porque ele tenha que fazer uma apresentação sobre qualquer coisa que seja sobre vinhos, seja sobre indústria, seja sobre automóveis autónomos, seja sobre investigação no domínio da saúde ou dos biomateriais, seja sobre questões de arte e de arte na sociedade. Nós temos bons exemplos para tudo. Nós temos sempre bons exemplos para tudo. E, portanto, haverá sempre um bom exemplo, haverá sempre aqui a relação universidade-indústria é uma coisa que não é tanto quanto devia ser, mas nós temos sempre bons exemplos aqui no Norte de como é que isso pode acontecer. Agora, temos um desafio enorme de passar dos bons exemplos para a massificação das boas práticas. Há coisas que, para darmos esse salto, não chega a ser bons exemplos. Há coisas que têm que estar massificadas, têm que estar interpenetradas, têm que fazer parte do nosso dia-a-dia. Isto seja no modo como as empresas se relacionam como os centros de inovação, seja no modo como nós participamos em projetos internacionais, como acedemos aos projetos diretamente geridos pela Comissão Europeia, sobre os quais, em toda a região, há sempre alguém que já fez qualquer coisa num projeto ou noutro, mas depois a nossa massa crítica não é suficiente e é, portanto, passarmos desses bons exemplos para essa massa crítica, que esse é o nosso desafio e um desafio que tem que ser assumido por todos, assumido também a partir de uma lógica territorial, certamente. Hoje, a maior parte destas questões são feitas também com uma visão territorial e a partir do território, das entidades de gestão do território, sejam as entidades intermunicipais, sejam os próprios municípios. Portanto, é nessa aposta que estamos convictos. Ouviram falar hoje, portanto, para alguns de vós, presumo que é novo, este processo de mudança das comissões de coordenação. Vamos ter, portanto, um estatuto novo, vamos ter competências reforçadas. É um processo que evolui no sentido positivo. Certamente vai ficar aquém daquilo que gostaríamos, daquilo que precisaríamos, daquilo que seria necessário fazer para contornar o centralismo asfixiante que temos e que todos os dias nos inibe um pouco, nos inibe, ou não, pelo menos torna as coisas mais difíceis, porque são feitas a partir de uma lógica, portanto, de perversão que o centralismo sempre tem e que só pode ser resolvida com questões de gestão de proximidade, porque uma gestão de proximidade é uma gestão de melhor conhecimento, é uma gestão de melhor contextualização e maior enquadramento com os desafios que estamos a ter e muitos dos nossos desafios, e nomeadamente todas as questões ambientais e territoriais, cada vez têm mais especificidade territorial. Mas eu acredito que o passo que vamos dar vai reforçar as nossas capacidades. Volto a dizer, não será tanto quanto queríamos, mas vamos no caminho certo, e é nesse contexto, a partir de uma entidade regional renovada, que vai incluir vários setores, mais setores, nomeadamente a agricultura, que faremos esta gestão que queremos mais integrada da região, com o objetivo último de melhorar a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem, ou das pessoas que aqui nos visitam, ou das pessoas que queremos que para aqui venham viver, mas isso passa por ter uma economia que seja mais, portanto, tenha um metabolismo mais pujante, capaz de alimentar um círculo virtuoso nesse sentido. E isso passa por tudo que aqui falamos, pela componente da inovação, pela componente da criatividade, pela componente do social. Uma sociedade de bem-estar também só pode ser uma sociedade que seja mais coesa, mais coesiva, e é nessa aposta que estamos envolvidos. Sim, falamos deste conjunto de oportunidades, deste conjunto de projetos, oportunidades de financiamento
algumas com valores muito elevados, percebendo todos com um quadro de competitividade mais exigente, mas também falámos que, e não negligenciando de modo nenhum a importância desses financiamentos e de eu encontrar essas fontes de financiamento alternativo, que hoje já são importantes, mas então nesse futuro, quando os fundos de coesão forem menores, ainda vão ser mais importantes, perceber que a construção e a construção do nosso projeto europeu, da nossa Casa Europeia, também passa por um maior envolvimento, por uma maior participação nossa em projetos europeus, aprendendo, partilhando experiências, aprendendo boas práticas. Certamente que isto também é mais difícil para nós. Um colega que mora em Amsterdão, ou em Bonn, ou em Düsseldorf, ou mesmo em Milão, vai a Bruxelas e vem no mesmo dia e, portanto, resolve qualquer assunto. Para nós, Bruxelas são 2 dias, no mínimo. Portanto, e o nós é diferente de estar em Lisboa, no Porto, ou em Chaves, ou em Bragança. Portanto, o nós tem depois várias declinações territoriais. Portanto, as coisas são mais difíceis a partir de certos sítios, é um facto. Mas também temos energia, temos a força do Norte. Se não for a dos homens, é certamente a das mulheres. A todos vós, muito obrigado e foi um prazer tê-los connosco esta tarde. Muito obrigado. Assim chegamos ao fim desta sessão. Informamos mais uma vez que as apresentações dos oradores e os diplomas individuais de participação serão disponibilizados na app do evento no decorrer da próxima semana. Muito obrigado pela vossa presença. Até breve.